só revisar e em seguida nós passamos para as coisas mais novas aí que vai acabar aparecendo. Boa tarde a todos, hoje é dia 26/10/2020, nós estamos na nossa terceira aula de programação em C++. A missão da aula de hoje é trabalhar com matrizes e vetores e matrizes e também introduzir função. Então nós vamos trabalhar nesses três conceitos: vetor, matriz e função. Tá bom? Todo mundo está me escutando bem? Sim, tranquilo. Tá. Pode dar um presente no chat, quem está na sala? Só fazendo um overview, a última aula que nós tivemos, nós falamos sobre estrutura condicional, estrutura de seleção e estrutura de repetição, os loops. Falamos do while e o for, né? Usamos para o controle. Deixa eu só abrir aqui programação para abrir os exemplos da última aula. Então, nas nossas aulas que nós começamos a trabalhar, ficou dessa forma. Primeira aula nós falamos sobre a estrutura do C++, né? Falamos da biblioteca que nós vamos usar, UStream. Colocamos um namespace std para que possa trabalhar no C. Nós vamos ver isso aqui mais adiante, quando eu falar um pouquinho mais de classes, o que vai fazer parte desse cenário. E vimos o cout e o endl, né? Na verdade, a questão de impressão de tela. Depois passamos a trabalhar com estrutura de entrada e saída de dados, onde trabalhamos com o cout, que é a saída de dados, e o cin, a entrada de dados. Então, trabalhamos aí no mesmo cenário, fizemos sempre com uma problemática, né? Leia dois números e some eles. Na sequência, nós trabalhamos com estrutura de seleção. A estrutura de seleção, nós vimos o switch, né, referente a isso, onde no cenário é transformar de 1 a 7 dias de semanas por extenso segunda, terça, quarta e quinta, fizemos aqui, muito parecido com o seance. E por último, ainda falta um exercício, peraí, faltou o exercício 1, que está nesse intervalo aqui. No exercício 1, eu vi com vocês a estrutura condicional, onde vimos estrutura if e o else if e o else, né? Que é para condição. Em seguida, a seleção. E, por último, trabalhamos aí com o do e o for, né? O do while e o for para a estrutura de repetição, onde vai fazer um loop de processo. Então, nós temos o for, o while, do while, que na verdade é muito parecido com tanto em C++, como em C++, como em Java, trabalha da mesma forma. E vimos também que cin eu posso trabalhar em opções diferentes, usando o get ou o get, né? As duas opções aí que eu posso estar guardando ele, o get echo, né? E o get, na verdade, sem echo, né? Então são as duas opções que nós temos. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar, deixa eu abrir aqui um novo código-fonte, você pode estar me acompanhando. Nós vamos falar sobre matrizes, vetores e matrizes, tá? Deixa eu só abrir aqui meu roteiro, para ficar um pouco mais fácil o entendimento. Perfeito. Vamos lá. Primeiramente, quando nós vamos construir um algoritmo, nós temos que colocar a estrutura do algoritmo. No nosso caso, nós estamos usando só a biblioteca UStream e vamos usar ela em todos os nossos cenários até o momento, tá? Vai aparecer outras na sequência, sim, mas nesse momento só ela. Vou chamar esse exemplo aqui de exemplo 5.cpp. Vai salvar
Olha, vamos tomar como 0,5. Perfeito. Vou incluir a biblioteca, include e o stream, né, que a nossa biblioteca vai fazer a parte de streaming de streaming de input e output, né? Existem várias outras também. Vamos usar lá o IntSign, namespace std, que vai fazer parte do meu contexto por estar trabalhando com essa biblioteca e por estar trabalhando com cout e cin. Ou eu crio o nosso função principal, int main void, e aí return o 0 nossa estrutura. Perfeito. Vamos pensar a questão de matrizes, né? Vamos falar lá sobre o nosso assunto de hoje. Vetores e matrizes. Bom, tem alguém que está na primeira fase aqui ou todo mundo é da segunda? Segunda. Todo mundo segunda. Beleza. Vocês já viram isso comigo em fundamentos de programação. Vetores e matrizes, trabalhamos com vários tipos de cenário. O que seria um vetor, né? O que seria uma matriz? A composição dela é eu ajuntar dados do mesmo tipo, um inteiro, no caso, e eu poder trabalhar com ela através do índice. Então, isso vai ficar um pouco mais fácil o meu entendimento do cenário. Eu gosto sempre de colocar um exemplo, né? Que gere um pouco de trabalho para poder saber o que a matriz ou vetor vai fazer sentido referente a isso. Então, imagine o seguinte cenário. Digamos que eu peça para vocês uma problemática, dado 5 números inteiros, some eles. Então, esse é o nosso problema, né? Professor, eu poderia somar ele de uma forma com uma variável soma? Sim, poderia, mas vamos pensar nos números deles, a quantidade de linhas programadas referente a isso. Vamos fazer o primeiro exemplo dentro desse cenário da seguinte forma: eu criar os números N1, N2, N3, N4, N5 no meu cenário. E também criar uma variável chamada S, que se chama soma. Então, int N1, N2, N3, N4, N5, N4, N5. E a minha variável soma vai guardar esses dados. Na primeira concepção, eu não posso usar uma estrutura de repetição para fazer eles, eu sempre tenho que fazer unitário. Então, eu sou obrigado a solicitar ao usuário um número, a informação que eu quero o número, e gravar na minha estrutura. E isso, na verdade, gera um pouco de desconforto ou uma quantidade de linhas maiores. Então, nesse cenário, se eu não trabalhar com vetores e matrizes, eu faria assim: cout, digite o N1. Vou fazer um pouquinho diferente. Eu não vou colocar o fim de linha, só para dar um aspecto um pouco diferente, ele vai continuar na mesma linha. E aí, quando a pessoa digitar, vai ficar um aspecto um pouquinho mais interessante. Cin N1. Nesse cenário, vou copiar isso aqui 5 vezes. N2, N3, N4, N5. N2, N3, N4, N5. Dentro desse cenário que eu tenho aqui dentro, aqui seriam as minhas variáveis do sistema. Variáveis do sistema, do problema, né? Variáveis do problema, aqui seria a minha entrada de dados.
Agora eu tenho o meu processamento de dados. Seria a minha soma. S vai receber N1 mais N2 mais N3 mais N4 mais N5. E depois eu vou ter lá a minha estrutura, que é a saída de dados. Vai ser a seguinte situação. Alt. A soma é S inject. Fechou. Então, esse seria o meu programa inicial. Deixa eu só rodar para ver se vai dar certo. Né? Vamos testar antes. Então, digito 1, 2, 3, 4, 5. E a soma seria 15. Aqui faltou um espaço. Bonitinho. 1, 2, 3, 4, 5. Opa. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Vocês já viram que eu estou com as entradas de dados N1, N2, N3 no meu cenário e também estou com a soma deles, que seria o 15, referente ao valor total que eu estou somando. Na verdade, 5 mais 5 dá 15, né? Então, 1 mais 2 mais 3 dá 6, mais 4 dá 10, mais 5 dá 15. Então, a soma seria 15 desse processo. Legal, o programa funcionou, não tem nada de diferente, tem entrada de dados, saída de dados, variáveis, operações matemáticas, nada a mais que isso, né? Vou mandar, deixa eu ver se eu consigo mandar, não vou conseguir mandar no Notepad, no chat, vou mandar no Notepad, tá? No chat vocês conseguem acessar o Notepad que está esse algoritmo. Legal. Alguém tem alguma dúvida sobre esse algoritmo? Não é obrigatório botar o NDL, então, no final de cada coaching? O NDL, boa pergunta, Éder. Vocês sempre, em todo momento, vocês viram o NDL em todas as minhas entradas, correto? Sim. Quando eu não coloco o NDL, ele dá esse aspecto aqui, ó. Opa. Ele vai ficar na mesma linha, meu input. Se eu der um NDL, ele vai fazer, a quebra de linha vai ficar embaixo. Entendeu, Éder? E, na verdade, seria esse NDL seria a mesma situação que eu fosse barra N aqui, se eu quisesse. É que a estrutura do coach, né, do Cout, ele necessita de ter um NDL no final, mas eu posso suprir isso. Tá? E aí eu faço mais direto. Fechou, Éder? Fiz um pouquinho diferente, sempre tem alguma coisa diferente, tá? Aqui é a concatenação, né? Aqui eu preciso do NDL que eu quero que pule a linha. Fechou. Vamos a mudança desse algoritmo. Então, o algoritmo está aí, ele está trabalhando com entrada de dados, ele é um processo tranquilo. Vamos fazer agora, usar ele matrizes, né? Matrizes vetores, na verdade se chama vetores nesse cenário. Vou salvar isso aqui como exemplo 6. E agora nós vamos pensar o seguinte. Como que eu poderia transformar isso aqui em um vetor? Muito simples, é só dizer o tamanho. O vetor ele sempre vai trabalhar com uma variável, que eu tenho que começar com letras, tá? E o tamanho que eu quero. Então, n na posição 5. Esse 5 que eu tenho aqui é o tamanho de campo que eu vou ter de cada vetor. O campo sempre vai começar de 0 até 4. Se você usar o 5, você está usando uma estouro de memória de outra variável. Isso pode gerar algum problema. Então, sempre tem que limitar e entender esse processo aí para não gerar um problema nas suas variáveis. Legal. No contexto que eu tenho aqui dentro, ficou bem interessante porque eu tenho
uma variável que eu vou conseguir um índice. Esse índice vai ficar mais fácil eu programar. Para isso, eu vou criar uma variável chamada i aqui dentro desse processo. Esse i vai servir para processar o meu 5. Processar lá em 0, 1, 2, 3, 4, através de uma estrutura de repetição. Por isso que nós vimos estrutura de repetição antes, para depois passar vetores e matrizes. Legal. Nessa entrada aqui dentro, eu vou fazer um for, e inicia em 0, e menor que 5, e mais. Ótimo. Agora, esse cenário que eu tenho aqui dentro vai ser a minha entrada de dados. A minha entrada de dados vai ser digite i mais 1 dois pontos, espaço. Então, essa forma que eu estou colocando aqui, eu concatenei o meu dado para esse momento receber o i na posição que eu quero. Vai digitar digite 1, digite 2, digite 3, digite 4, digite 5 no processo. E o meu índice, que eu tenho aqui dentro, como ele começa em 0 e não em 1, ele vai receber o 1 referente a isso. Meu for que eu tenho aqui, ele começa contando a primeira passada, o i vale 0, a segunda ele vai valer 1, na terceira 2, na quarta 3, na quinta 4. Por quê? Ele inicia em 0 e cada vez que ele terminar ele incrementa baseado no incremento. Então eu tenho meu início, meu limitador, até onde ele vai, e meu incremento. Perfeito. Essas são as minhas linhas que eu tinha. Eu não preciso mais. Ótimo. Agora a soma deles, eu posso somar N1, N2 e N3 no mesmo cenário, né? Já que eu tivesse só ele. Ou eu posso fazer uma soma um pouco mais inteligente. Que eu vou usar um while aqui. Então, while, vou dizer i while quando for. O final dele vai ser 5. I menor ou igual a 0. Aqui eu estou usando um raciocínio lógico nesse processo. O i eu vou diminuir. E quando ele terminar esse for, o i vale 5. E eu vou somar de trás para frente esse cenário. S vai receber S mais N na posição I. Eu tenho um pequeno problema. Tá? Ele vai acontecer até quando for 0. Ele vai começar com 5. Não, maior que 0. Se lembra dessa forma. Aqui agora eu recebi a soma. Usei uma estrutura de repetição while para fazer essa soma. Por que eu fiz dessa forma, né? Muita gente faz, eu inicio e faço um for. Só, na verdade, por raciocínio lógico mesmo, né? Para poder ver outra forma de repetição, usando o while para fazer esse cenário. Então, eu uso o for de entrada, ele terminou em 5, né? Ele termina em 5, porque ele vai contar 0, 1, 2, 3, 4. Na final, quando ele somar 5, ele vai valer 5 aqui dentro. Aí, valendo 5, eu faço o seguinte, decrementa 1, e vai somando até chegar em 0. Quando for em 0, ele para. Dentro desse cenário, que eu tenho ele valendo 0, meu while, eu vou iniciar agora a soma dele da forma que eu já tinha feito antes. Não vou mudar nada, porque a soma continua sendo S. Vamos ver se funciona o algoritmo. Vou rodar. Para ver se a aplicação não tem nenhum problema. 1, 2, 3, 4, 5, 86. Eu fiz alguma coisa errada. Aí tem que inicializar o S como 0. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Agora sim. Por que ele pegou e apareceu 86 ali na minha soma? Alguém faz ideia? O S começou valendo 5? Porque olha só. Diferença do compilador em Seance. Count. S.
o valor que tem no S. Lembra que eu falei no semestre passado que vocês sempre tinham que inicializar as variáveis? Sim, igualar a zero para não dar esse erro, né? Não dá esse erro. No C, Seance, ele sempre jogava como zero. Eu não entendi o que o Gustavo falou, peraí. Por quê? Na verdade, esse valor aqui dentro é um valor da memória, tá? E ele acha que o S que eu tenho aqui dentro é o conteúdo dele. Então, na verdade, é como se fosse nulo. E se eu rodar de novo, ele sempre vai dar um outro valor. Deixa eu dar um Ctrl C. Rodar de novo. 71. A ideia era que rodasse outro valor com o processo que eu vou tendo. Tá? É onde ele está alocado. Como eu estou nesse processo tudo carregado, sempre vai dar 71. De vocês, talvez, é um número diferente. Então, eu sou obrigado a inicializar essa variável em zero. Antes de iniciar essa soma. Porque eu estou dizendo, ela recebe ela mesma. Professor, Pode falar. esse 7.1 ele é o quê? Por que ele dá 7.1? E 7.1 é um conteúdo que ele tem aleatório na variável quando você declara. Ah, ok. É um conteúdo aleatório. Normalmente é a posição e ela está na memória. Porque, na verdade, eu estou imprimindo em decimal, né? O valor seria decimal. Teria que imprimir alguma coisa assim, ó. 20F, %P, para poder conseguir imprimir isso aqui, né? Ela está dizendo que o valor da memória é nulo, da variável S. E se eu colocar... Aqui eu estou usando já a seance junto com... No caso, aqui dentro, o endereço dela da memória é zerado e o conteúdo é zerado. Agora, se eu pegar... Aqui faltou o comercial. Esse aqui é o endereço dela da memória, esse é o conteúdo dela. Se eu tirar o valor, o endereço da memória, aqui apareceu como... Não, agora tem uma coisa errada. Ele deveria ter aparecido como zero, não como zero. Tá. Era para aparecer o conteúdo. Alt. Deixa eu ver se é Alt. S. Decimal. Se é o mesmo conteúdo. Agora deu zerado? Por quê? Por que é por causa disso aqui? Sempre que dá um outro run, ele não fica nada de cache, né, sir? Ele zera, né? Ele não fica nada de cache, né? Da outra... Não, não fica. Compila tudo de novo, né? Compila tudo de novo. Ah, legal. Aqui ele está interpretando que eu já estou compilando como se fosse ANSI. Por isso que ele está transformando a variável em zero. Só por causa de colocar o printf aqui. Não conseguir simular a referente. Sempre vai ter um conteúdo. É bom sempre inicializar as variáveis antes de usar ela. Não consegui simular aqui para vocês de forma efetiva, porque o compilador do C++ é uma coisa e do C ANSI é diferente. Como ele pegou lá o printf, ele compreende que tem a stand.io incluída, e ele acha que é C ANSI. Ok? Certinho, professor. Beleza. Ô, professor, Pode falar. e se, vamos supor que eu faça um projeto um pouco maior utilizando o C++, alguma ideia do
que utiliza C++, tipo Visual Studio Code, ele inicializa em 0 automático para mim? Porque eu penso, se eu fosse declarar várias variáveis e eu ter que colocar todas elas igual ao 0, ia ser um pouco confuso, assim. Entende? Na verdade, não precisa declarar ela em 0, né? O certo mesmo do algoritmo seria aqui, ó. Quando eu vou processar essa soma, estou processando essa soma aqui, ó. Aqui, né? Eu deveria dizer, nesse processo, S vale 0 antes de eu somar. Porque qual é o operador que é neutro na soma? É o 0. Um raciocínio lógico seria dessa forma. Aqui se chama legal. valores default, né? Vocês vão ver que em C++ eu posso ter uma função com valor default. Se a pessoa não declarar nada na função, ela vai declarar um valor já pré-definido. Já em C você não tem essa situação. Vai aparecer várias particularidades assim de linguagem mesmo. Uma coisinha aparece em outra, outra coisinha aparece em outra. Você Curioso isso, não sabia. Legal. Oi? Não entendi. Não sabia disso, curioso. Curioso? Tá falando da função? Dessa de ele sempre dar um valor aleatório. Valor aleatório. Mas essa eu falei várias vezes para vocês em sala. Tá? Eu falei, ó, tem que declarar, quando você fizer uma variável que você não sabe o conteúdo exatamente, inicializa ela, para evitar problema. Bem que as linguagens vêm zerando os valores nos futuros, né? O Java acho que a partir da versão 1.5 já começou a zerar as variáveis também, deixar como ela nula. O algoritmo fechou, deixa eu passar para vocês. Está lá no Notepad. Vou pegar. Teste ele. Nós temos aí uma estrutura. E você nota que o código ele fica mais enxuto, mais organizado. Né? E se eu pedisse para fazer 10 números, ele ficaria o mesmo tamanho. Se eu pedisse para 20, o mesmo tamanho. Se eu fizesse para 1000, o mesmo tamanho. Diferente do exemplo 5 que eu fiz antes, né? Que cada vez que eu vou aumentando, ele vai aumentando o número de linhas, né? Certo, pessoal? Podemos ir adiante? O que seria a matriz nesse cenário? Pode contribuir, pessoal. Tá me escutando bem ou tá dando latência? Dá pra escutar bem. Falhando, me avisa. A internet não tá muito amigável aqui. Tem uma nova operadora, mas eu acho que só vai chegar dia 30. Depois do dia 30. E no dia 8, uma tabela. O Gustavo falou com uma tabela, colunas. Então, o que eu tenho aqui dentro desse cenário? Eu tenho uma estrutura que eu posso aumentar mais um campo aqui dentro e vou ter um outro campo para ser utilizado. Né? Então, vou ter aí linhas e colunas. Ou eu posso ter linhas, colunas e profundidades. Eu posso ter 1, 2, 3, 4 dimensões. Eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5 dimensões. Eu posso escalonar isso aqui várias vezes as dimensões que eu quero. É limitada a memória do teu computador, que na verdade limita por cada processo 2 GB. Tá? Depois disso você tem que fazer threads para poder aumentar a capacidade de memória e não vai conseguir mais que isso. 2 GB você consegue colocar em variáveis, que é coisa pra caramba, tá? Em estrutura. Mais que isso, mesmo que tenha 16 GB, você tem que escalonar de uma forma diferente o teu processo. Na verdade, aí você tem que usar threads para fazer isso. Que é um assunto mais adiante aí, que vocês vão ver, talvez comigo ainda na revisão ou em outro momento. Legal? Posso passar adiante vetores e matrizes para todo mundo tranquilo? Posso começar agora a falar sobre função? Pode sim. Beleza, vamos para o próximo exemplo. Nós temos aí mais 14 minutos em aula. Vamos falar agora de criar mais um código aqui. Deixa eu salvar ele como exemplo 07.cpp. Vou criar a mesma estrutura. Lembre sempre de criar isso para até criar o hábito de escrever. Include
né? Opa. E o string. Tem que pensar, dependendo da linguagem que eu estou programando, tem que pensar. E as linguagens, tipo assim, vou usar lá o Visual Code, ele já vai preencher para você esses campos name std. Vai preencher já para vocês automático. Então fica mais fácil aí no processo. Int main, void, return 0. Então essa é a nossa estrutura aí do nosso código padrão. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre função. A função, basicamente, ela tem quatro tipos. Ela se manipula, a função, baseado no que você vai trabalhar com ela. Então, basicamente, nós temos 4 tipos, que são: primeiro, com entrada de dados e com saída de dados. Chama aquela com, né? Com entrada e com saída. Ou, na verdade, o pessoal fala passagem de parâmetro. Cada autor tem uma forma de falar. Eu acho que com entrada seria mais fácil, porque eu entro dados na função para ser processada e a saída da função ser processada. Também tem a possibilidade de com entrada e sem saída. Esse é um exemplo. O próximo vou ter vai ser sem entrada e com saída. E o próximo exemplo que eu vou ter vai ser sem entrada e sem saída. Então, são esses 3 tipos de função que pode existir. Tá? Lembro disso? Primeiro tipo, segundo tipo, terceiro tipo, quarto tipo. Então, vamos lá. Vamos criar a nossa função. Nossa função, basicamente, eu preciso ter um protótipo dela para ser criada. Vamos criar uma problemática aqui dentro. Vamos fazer uma calculadora, né? Eu passo um número para a função, a calculadora processa esse número. Então, construa uma calculadora com as operações soma e subtração, passando dados para uma função. Então, construa uma calculadora com operadores de soma e subtração, passando dados para a função e ela retornando o cálculo. Um pouco grande, deixa eu dar um. Então, essa seria a nossa problemática aí do nosso exemplo inicial. Extenso. Mas vamos sempre ter o nosso problema para ficar mais fácil aí o nosso entendimento. Então, primeiramente, eu vou ter uma função calculadora. Então, vou chamar ela vai ficar abaixo do namespace e acima do main. Isso se chama protótipo de função. Sempre vai existir dessa forma. Se eu estou fazendo função, eu estou usando programação estruturada. Se eu estou usando método, eu estou usando programação orientada a objeto. Nós vamos ver mais adiante a programação orientada a objeto e eu vou instanciar isso para vocês de uma forma a vocês trabalhar mais com orientação a objeto que estruturado. Tá? Mas vamos começar só para você entender esse processo e fazer a revisão do que, na verdade, pode estar faltando. Então, o nosso protótipo de função vai ser o seguinte. O meu retorno da minha função vai ser um inteiro e a entrada dela vai ser 3 operações. Int é o meu retorno, vou chamar de calculadora. A minha entrada de dados vai ser int n1, char uma operação,
chama de operação OP só, e int N2. Esse protótipo de função, ele está definido, tá? Com essa estrutura. Tá? No Seance eu tenho que só fazer dessa forma. Já no C++, eu posso dizer que a operação padrão vai ser a soma. Então, sempre ele vai trabalhar com soma. Se eu passar 2 dados e não informar eles, ele vai passar com soma. Então, também tem essa possibilidade de estar trabalhando. No caso nosso, vamos só entender aí a nossa revisão mesmo das entradas de função. Dentro desse cenário, eu vou solicitar ao usuário as operações e vou imprimir em tela depois. Então, int N1, vou chamar de num1, num2 e operação. Vou chamar de 3 dados aí, para você ver que é diferente. Cout, digite o valor de N1. Cin N1. Como N2 é igual, digite o valor de N2. E digite a operação. Diferentes, mais ou menos. Vou guardar em OP, aqui na verdade é num, e aqui é num. Perfeito. Essa seria a minha entrada de dados. Minhas variáveis locais, né? Na verdade, ela só pertence a essa função principal. Na verdade, ela chama desse cenário. Aqui é a minha entrada de dados. Agora, o meu processamento é chamar a calculadora. Só que a calculadora, ela me retorna um valor. Então, eu vou criar uma outra variável chamada int, chama a minha resposta, vai receber a calculadora, a operação num1, OPE e num2. Ficou dessa forma. E depois eu vou dar um out, que é uma impressão de dados, minha saída de dados. Minha resposta. Indireto. Esse é o meu algoritmo usando uma função de processo. Vamos ver se está de forma correta aí dentro dele. Um ponto e vírgula aqui. Um ponto e vírgula aqui, outro ponto e vírgula aqui. Não tem que construir essa função, professor? Ah, claro. Faltou um pequeno detalhe. Eu já achei que tinha criado ela. Vamos construir a nossa função. Vou fazer um switch. Cadê a função? Não funcionou por quê? Case mais return N1 mais N2. Faltou o E ali na linha 39. 39? Ah, o professor colocou op na linha O em cima. P é a variável local interna, né? Ah, não, beleza.
ficar mais bonitinho aqui, vou colocar entre parênteses aqui, tá? Mas não precisa. Preciso de full, não preciso também. Ah, então, minha função aí, calculadora, também está correta. Vamos rodar para ver se vai funcionar. Então, de primeiro valor 2, eu quero ser valor 4 e a soma vai ser 0. Não pode. Ordem inteira. O que eu fiz errado? O professor, ali ó, no int, o professor colocou operação como int, eu acho. Ah, tá. Tudo bem. Ali. Obrigado. No eu. 1, 2, mais. Ah, agora foi. Agora, F11, 2 menos 1. Agora vai dar menos com mais, vai somar. 3. Perfeito. O algoritmo funcionou de forma correta. Vou mandar para vocês no Notepad. Fechou o cenário, então aqui na verdade eu mostro um exemplo de função que seria a melhor opção, né, com entrada e com saída. Na verdade o que eu estou manipulando são as entradas, né, aqui na verdade são as saídas e aqui são entradas. Lembrando que eu posso ter N entradas, não está limitado isso, está limitado a quantidade de memória que você vai ter no seu computador, e a saída só pode ser um tipo. Não posso ter outro tipo de saída. Um tipo de dado. Um inteiro, um char, um float, ou qualquer outra coisa que você definir. Bom, pessoal, difícil a questão de função? Relembraram? Tranquilo. Para mim, Tranquilo, professor. Bom, agora são 18h28. 18h29, tá? Eu ia fazer mais um exercício, mas não vai dar tempo, e aí minha aula começa daqui 15 minutos, e as coisas começam a ficar um pouco complicadas. Então, na quarta-feira nós temos outro encontro, e aí vemos mais um pouquinho. Eu acho que eu não preciso fazer um exercício sobre função e vetores. Ou vocês querem praticar isso? Aí eu copio um para vocês fazerem. Acho que o silêncio é não. Então, na próxima aula, nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo em C. E uma coisa que é muito... em C++, uma coisa que é muito interessante se chama biblioteca string. Nós vamos destrinchar ela. Tá? Todas as opções que existe dela para fazer tratar nessa sessão. Agora nós vamos começar a trabalhar com as vantagens de ter o C++ que o C++. Legal, professor. Tá? Então, nós temos aí, fizemos 3 aulas e aí já estamos a ponto de bala aí para começar a dominar o mundo. Brincadeirinha. Pessoal, eu vou mandar no WhatsApp vocês esse código que eu fiz hoje. Quando a aula estiver renderizada, eu mando também no WhatsApp, tá bom? Pessoal. Beleza, professor. Valeu. Pode falar, Gustavo? Não, só falei. Beleza, tranquilo. Todos estão no grupo do WhatsApp, né? Aham. então, só o D'Artagnan, acho que... Não tá, D'Artagnan? Ah, beleza. Então tá, fechou. Já mando para lá para vocês o código, até para o pessoal poder acompanhar quem estava fora, né? Quem está trabalhando por algum motivo. Hoje é dia 26. Cadê os códigos do dia 26? Ih, salvei onde isso aqui? Ih, salvei na aula de estrutura de dados. Tá bom. Uma aula de hoje, esse. Só vou abrir aqui primeiro. Várias disciplinas, por onde que vai aparecer? Caiu na aula 10. O processo.
Deixa eu só mandar para vocês. Professor, Pode falar. será que você vai dar aula de estrutura de dados pra gente semestre que vem? Sim, eu que dou aula de estrutura de dados. Oh, maravilha. Perfeito. Tem aula comigo. Vamos lá. É que, na verdade, tem tanta pasta aberta aqui dentro que faz uma M aqui. Deixa eu voltar aqui. É que eu vou criando os códigos por aula, né? E, na verdade, são códigos que são descartáveis, assim. São códigos que cada semestre é diferente de um semestre para o outro. É o que eu estou inspirado no dia, assim. E esses eu vou guardar. Então, Ctrl C. Vamos lá, vamos pegar... Orientação a objetos também, ô professor? Aí eu não sei, pode ser também, mas normalmente eu dou estrutura de dados, tá? Quem dá programação orientada a objeto é o Rodrigo. É o professor Rodrigo. Deixa eu ver se vocês tiveram aula com ele. Não, ainda não. É um bom professor. Conheço bastante tempo ele. Trabalhava comigo na prefeitura, na época eu trabalhava na prefeitura. Agora ele está com uma carga horária menor, porque a ZUP acabou pegando ele, né? Pegando ele para desenvolver. Pessoal, tá lá, vou parar a gravação. Até a hora tá passando, senão eu não consigo me programar tudo para as outras.